Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 8ª da Páscoa. Esses 8 dias que celebramos como se fosse um único dia, o dia da ressurreição do Senhor. Desejo que o seu dia hoje seja um dia de uma verdadeira ressurreição na sua vida, fazendo experiência de Cristo, enxergando Cristo nos irmãos. Para melhor ouvirmos a palavra de Deus e a palavra da igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando a ação e a unção do Paráclito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E neste dia 5 de abril, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho de hoje está lá em Mateus 28, de 8 a 15. Ouçamos então atentamente, com piedade, essa palavra de Deus, que hoje vem fortalecer nossa alma, nos encorajar no caminho de Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Esta palavra de Deus, que nos ajuda a meditar nesta palavra, 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 que
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Este Evangelho que nós acabamos de ouvir, nesta segunda-feira da oitava da Páscoa, nos mostra exatamente a essência da vida cristã. O comportamento daquelas mulheres que foram até o sepulcro é o comportamento que deve existir na vida de cada cristão, de cada cristã, de cada batizado, de cada batizada. Aquelas mulheres, quando chegaram ao sepulcro, que viram como estava, que estava vazio, a palavra de Deus diz que, ainda com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Correram com grande alegria, ainda que com medo. Essa deve ser a atitude de cada cristão, de cada cristã, se realmente faz a experiência do Cristo ressuscitado. Vejam, aquelas mulheres não tinham ainda visto o Senhor. Viram apenas a tumba vazia. E mesmo assim, sem ter visto o Senhor fisicamente, saíram com medo. E com grande alegria correram, não perderam tempo e foram anunciar aos outros discípulos. Nós também não vimos o Cristo com os nossos olhos físicos, irmãos. Cremos naquilo que os discípulos nos contaram, que os apóstolos nos contaram. E por isso somos convidados a correr também com alegria, ainda que com certo temor. Porque é um mistério tão grande, o mistério da ressurreição. Mas correr com alegria para anunciar essa verdade, com a convicção de que Ele está vivo, e porque Ele está vivo, tudo se faz único e diferente nele. Com a certeza de que Ele não permaneceu na morte, está ressuscitado e está no meio de nós, mesmo que não o possamos tocar, mesmo que não o possamos ver. Com um certo temor, por causa desse mistério tão grande que se coloca diante de nós. Depois Jesus aparece e diz: alegrai-vos. Mas elas já estão alegres. Elas já saíram do túmulo com a convicção da fé, para contar aos outros. Não estão desesperadas. Correram alegres. A atitude de correr deve ser a nossa também, de não perder tempo, de não ficar medindo as situações, mas anunciar a verdade da ressurreição, que transforma as vidas, que muda as situações, que realiza grandes coisas. A verdade da ressurreição que salva. Nossa atitude deve ser a das mulheres que saíram do túmulo, ainda com medo, mas alegres foram anunciar que Ele estava vivo aos outros discípulos. Lembremos que o anúncio deve ser através da palavra e através de atos concretos de ressurreição. É com a palavra e com a vida
que devemos anunciar. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá